Vamos resolver o exercício 81 da seção 14.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: verifique que a função z igual a ln de e elevado a x mais e elevado a y é uma solução das seguintes equações diferenciais. Então, primeiro, a derivada de z com relação a x somado com a derivada de z com relação a y é igual a 1, né? Segundo, que a segunda derivada de z com relação a x vezes a segunda derivada de z com relação a y, subtraída da derivada mista de z ao quadrado, isso tem que ser igual a zero. Então, primeira coisa, calcular as derivadas parciais de z com relação a x e de z com relação a y. Primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, a derivada de z com relação a x é derivar a função ln de e elevado a x mais e elevado a y com relação a x. E a derivada de ln de e elevado a x mais e elevado a y é 1 sobre e elevado a x mais e elevado a y multiplicado pela derivada do que está dentro. Ou seja, a derivada de e elevado a x mais e elevado a y com relação a x é o próprio e elevado a x. Então, eu vou ter e elevado a x, que vai multiplicar 1 sobre e elevado a x mais e elevado a y. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego nessa expressão e, para efeito de simplificar minhas contas mais na frente, eu vou reescrever como sendo e elevado a x vezes e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 1. Bom, de modo análogo, não tem nada de diferente aqui, a derivada de z com relação a y vai ser elevado a y dividido por e elevado a x mais e elevado a y, né? E reescrevendo isso de uma forma mais prática para mim, isso é e elevado a y vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1, tá? Bom, uma vez que nós calculamos as primeiras derivadas, nós já podemos verificar que a soma de z de x mais z de y é e elevado a x, que multiplica e elevado a x mais e elevado a y a menos 1, somado com e elevado a y vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1. Observe que esse termo é comum às duas expressões, de modo que eu posso colocá-la em evidência, e fiquei com e elevado a x mais e elevado a y vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1. Opa! Coloco em evidência, soma os expoentes, né? 1 menos 1 dá 0. E elevado a x mais e elevado a y elevado a 0 dá 1. E a gente já observa que a primeira equação é satisfeita, né? Ou seja, a derivada de z com relação a x somado com a derivada de z com relação a y, ao somá-las, a sua soma é igual a 1. Bom, agora vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem, né? Z de x e z de y. Vou escolher essa notação por ser mais simples de trabalhar e mais prática na hora de manipular os resultados, tá? Então, z de x é derivar com relação a x a derivada de x que nós já conhecíamos, né? Então, já sabíamos que a derivada de z com relação a x é e elevado a x vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1. Bom, observe que aqui temos um produto de duas funções que dependem de x, né? E elevado a x e elevado a x mais e elevado a y a menos 1. Então, vou ter que aplicar a regra do produto. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1, somado com e elevado a x vezes, agora eu vou derivar e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 1. Vou ter que fazer essa derivada, né? Então, pela regra da potência, isso é menos 1 vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 2, vezes a derivada do que está dentro. Derivada de e elevado a x mais e elevado a y com relação a x dá o próprio e elevado a x. Então, e elevado a x vezes e elevado a x dá e elevado a 2x. Então, a minha expressão, a derivada de z com relação... A segunda derivada de z com relação a x ficou e elevado a x vezes e elevado a x mais y elevado a menos 1 menos e elevado a 2x vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 2. Então, de modo semelhante, nós conseguimos que a segunda derivada de z com relação a y é e elevado a y vezes e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 1
menos 2 vezes e elevado a 2y vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 2. Bom, uma vez que nós temos as duas derivadas, agora nós precisamos calcular a derivada mista, né? A derivada de z com relação a x, depois a derivada de z com relação a y. Então, para calcular essa derivada mista, basta derivar com relação a y a derivada de z com relação a x, que nós também já tínhamos. Então, vou derivar com relação a y a expressão e elevado a x vezes e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 1. Observe que a primeira função, e elevado a x, não depende de y, então ela sai fora da derivada, e eu só vou derivar e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 1. Pela regra da potência, isso é menos 1, vezes ex mais e elevado a y, vezes elevado a menos 2, vezes a derivada do que está dentro. Então, a derivada de e elevado a x mais e elevado a y com relação a y dá e elevado a y. Agora, ficamos assim, ó, menos e elevado a x mais, menos, agora ficamos assim, ó, menos e elevado a x vezes e elevado a y vezes e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 2. Isso é a mesma coisa que menos e elevado a x mais y vezes e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 2. Bom, eu já possuo as duas derivadas de segunda ordem de z com relação a x e y e a derivada mista. Agora eu vou fazer o seguinte: quem é o produto de z de x por z de y. Então, vou ter que fazer o produto entre essas derivadas. Expressões são bem grandes, tá? Então precisa ter um pouco de cuidado. E o resultado é o seguinte, ó. Observem que para fazer esse produto, eu vou fazer a seguinte multiplicação. Eu vou pegar o primeiro termo, vou multiplicar ele pelo primeiro termo do outro lado, ou seja, e elevado a x vezes e elevado a y, daí elevado a x mais y, e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 1, tem nos dois. Essa expressão vezes ela dá ela ao quadrado, ou seja, e elevado a x mais e elevado a y a menos 2. Agora eu vou multiplicar e elevado a x vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1 pela segunda parte. Observe que e elevado a x vezes e elevado a 2y vai ficar menos e elevado a x mais 2y. A expressão ex mais ey a menos 1 fica multiplicada por ex mais ey a menos 2. Isso é ex mais ey elevado a menos 3. Bom, uma vez que a gente fez essa multiplicação, eu agora vou multiplicar a segunda parte da nossa expressão. Então, vou multiplicar menos e elevado a 2x vezes ex mais ey a menos 2 por ey vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 1. Isso vai ficar e elevado a 2x menos e elevado a 2x mais y. Observe que aqui eu tenho ex mais ey a menos 2 vezes ex mais ey a menos 1. Isso dá ex mais ey a menos 3. Por último, vamos multiplicar a segunda parte das nossas expressões. Ou seja, vou multiplicar e elevado a 2x vezes x, ex mais ey a menos 2 por e a 2y por ex mais ey a menos 2. Então, observe que e a 2x multiplicado por e a 2y dá menos com menos dá mais, e elevado a 2x mais 2y, somado com e elevado a x mais e elevado a y a menos 2 multiplicado por e elevado a x mais e elevado a y a menos 2, dá ex mais ey elevado a menos 4. Então, calculamos o produto dessas expressões, né, com cuidado, para a gente não se atrapalhar. E agora eu vou calcular quem é a derivada mista elevada ao quadrado, né, ou seja, ela vezes ela. Então, a derivada mista nós já conhecemos, de z com relação a x com relação a y.
ela é menos e elevado a x mais y vezes ex mais ey a menos 2. Isso elevado ao quadrado significa dizer que eu vou levar esse termo ao quadrado, isso é e elevado a 2 vezes x mais y, que isso é e elevado a 2x mais 2y, e elevar esse outro termo ao quadrado, ex mais ey a menos 2, é a mesma coisa que ex mais ey a menos 4. Então, agora que nós conhecemos o produto das derivadas de segunda ordem, zxx por zyy, e conhecemos zxy ao quadrado, vamos ver agora se ela satisfaz a nossa equação diferencial, né? Então, a equação era z de xx mais z de yy menos z de xy ao quadrado. Somando essas expressões, ó, nós temos que e elevado a x mais y vezes ex mais ey a menos 2, menos e elevado a x mais 2y vezes ex mais ey a menos 3, menos e elevado a 2x mais y vezes ex mais ey a menos 3. Tudo isso somado com e elevado a 2x mais 2y vezes ex mais e elevado a y menos 4, e agora subtraído por e elevado a 2x mais 2y vezes ex mais ey a menos 4. Então, observe que uma vez que nós montamos a nossa expressão para a diferença entre esses termos das equações diferenciais, uma coisa bacana aconteceu. Ó. Esse termo é igual a esse, simetricamente, e eles se cancelam. Então, já foi uma coisa bacana que aconteceu. Outro detalhe é que e elevado a x mais e elevado a y elevado a menos 3 aparecem nos dois termos, nos dois últimos termos. Então, eu vou colocá-lo em evidência. E vou somar a minha expressão e a x mais 2y com e a 2x mais y, né? Vou somar essas coisas para ver o que acontece. Então, quando eu somo e elevado a x mais 2y com e elevado a 2x mais y, olha o que bacana vai acontecer aqui. Essa primeira expressão, ex mais 2y, é a mesma coisa que ey vezes ex mais y. A expressão e 2x mais y é a mesma coisa que ex vezes ex mais y. Então, esse ex mais y apareceu nas duas. Como apareceu nas duas, eu vou colocá-lo em evidência, né? Colocando em evidência, ó, eu tenho que a minha diferença, ela é escrita como e elevado a x mais y vezes ex mais ey a menos 2, menos ex mais ey a menos 3, e entre colchetes, ó, ex mais y, que eu coloquei em evidência daqui, vezes ey mais ex. Ey mais ex é a mesma coisa que ex mais ey, né? Então, uma vez que eu tenho essa possibilidade de alternar os meus termos sem modificar a minha expressão, eu pego esse e elevado a x mais y, coloco ele na frente da minha expressão, e agora, ó, ex mais ey elevado a menos 3, vezes ey mais ex elevado a 1, né? Então, eu posso manter esses dois termos e somar seus expoentes, o menos 3 com o 1, de modo que a minha expressão ficou assim, ó, e elevado a x mais y vezes ex mais ey a menos 2, menos e elevado a x mais y vezes e elevado a x mais e elevado a y vezes menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 é menos 2. E olha que interessante. E elevado a x mais y vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 2, menos e elevado a x mais y vezes e elevado a x mais e elevado a y a menos 2. Opa, os dois termos são iguais e simétricos, ou seja, a diferença dá zero, satisfazendo a minha equação diferencial, né? Portanto, a segunda derivada de z com relação a x vezes a segunda derivada de z com relação a y menos a derivada mista de z elevado ao quadrado é igual a zero,